Fala, família, tudo bem com vocês? Então, eu tô no Egito. Eu queria explicar um pouquinho pra vocês e falar um pouco a respeito de como tá sendo essa viagem. Na verdade, mais sobre alguns pontos que eu acho importante a mochileiro, viajante que tá vindo pra cá, saber antes de chegar aqui. E aí, primeiro de tudo, o Egito é um país incrível pra você que quer fazer um mochilão, uma viagem, passar somente uns dias aqui. É realmente maravilhoso. Mas tem algumas coisinhas que vocês têm que saber antes de chegar aqui. Então, roda a vinheta. O Egito, além de possuir muitas belezas naturais, cada lugar é diferente um do outro. Tipo, tem deserto, tem lugar com asa, tem cachoeira, tem mar incrível para se mergulhar. E, claro, construções humanas muito antigas. Além disso, ele tem uma história muito rica, que data de mais de 5.000 anos atrás. Sim, aquela pirâmide ali, por exemplo, tem essa aqui que tem um negocinho em cima. Não sei se dá pra ver direito, Mas a grande pirâmide do Egito, ela foi construída cerca de 2.570 anos antes de Cristo. Então ela já tem mais de 4.000 anos, 4.500 anos. Ela é a única das antigas maravilhas do mundo que ainda tá de pé. Tá ali, ó, em pé. E é gigantesco. A gente tá meio longe agora daqui, não dá pra ver direito. Mas é realmente muito grande quando você tá lá perto. Então, todas essas coisas fazem do Egito um lugar incrível pra se viajar. Tanto que em 2019, ele ficou em 19ª posição de países mais visitados. E é uma coisa crescente, assim, no Egito. O número de pessoas que vêm pra cá pra conhecer esse lugar. E aí, por toda essa fama de lugar turístico, por essa fama de lugar incrível de ser visitado, você espera que quando você chega aqui no Egito, você vai encontrar tudo ok, maravilha e tudo mais. Não é bem assim. Tem alguns pontos que eu acho importante você saber antes de você vir aqui para o Egito, e que podem tornar a sua primeira impressão do local muito melhor do que foi a minha. Quando eu cheguei aqui no Egito, eu já tinha pesquisado muito sobre ele, porque eu ia fazer um voluntariado numa cidade aqui próxima, chamada Chibinhalcom. E eu pesquisei muito a respeito, já sabia de todos os problemas que eu poderia enfrentar, mas ainda assim, no momento que eu pisei no aeroporto de Cairo, assim que eu saí do aeroporto, foi um baque muito grande a respeito da sujeira. Sim, o Egito ele tem um grande problema com poluição. Isso até mesmo nos lugares turísticos. Você vai encontrar lixo, por exemplo, quando você estiver andando ali perto das pirâmides. Eu vi, tipo, eu tava lá. Isso é meio... Não sei, eu já esperava, mas foi um baque muito grande a respeito da quantidade. Os ônibus que você pega, tudo é muito sujo, assim. Parece ser uma coisa meio cultural, porque você vê muitas pessoas jogando lixo na rua. Que é uma coisa que me deixou meio... Então, já saiba disso quando chegar. Inclusive, o problema do lixo é tão grande aqui em Cairo, porque imagina, a gente tem 20 milhões de pessoas, mais ou menos, vivendo nessa cidade. E tem um bairro barra cidade, que fica a 20 minutos de Cairo, chamada Mansiat Nassar. Nassar? Eu não sei muito bem pronunciar, porque enfim. Mas é conhecida como a cidade do lixo. Tá tendo briga de cachorro com cavalo. Que é conhecida como a cidade do lixo. E realmente é como se fosse uma favela, onde não tem coleta de lixo seletivo e tudo mais, pelo menos não feito pelo governo. E o lixo acumula nas ruas, nas casas, virou um roteiro turístico para viajantes que são mais cabeça aberta e tudo mais, querem vivenciar outras coisas fora do roteiro turístico, tipo pirâmides, Luxor e outros lugares, mas que querem ter uma experiência mais ampla do que estar no Egito. Eu não fui lá, infelizmente, eu queria ter ido. E aí a coisa sobre esse lugar, dessa cidade do lixo, é que tem uma população muito grande de cristãos. Então é tipo uma segregação cristã que acontece na cidade. Eles vão pra lá pra tentar viver da coleta seletiva. Como a coleta é feita pelas pessoas que moram lá, por essa parte cristã, especialmente, mais de 80% cristã, o nível de reciclagem lá é muito alto. Tipo, chega a 80%, mais de 80% do lixo que eles coletam lá é reciclado. Isso é bem interessante. Mas não deixa de ser um problema que vale a pena ser falado aqui do Egito e principalmente das cidades grandes. Aí outro problema que eu não tive, mas é bom você estar meio
sabendo disso. O Egito é um país muito militarizado. Isso pelas revoluções que aconteceram recentemente, acho que em 2011 aconteceu uma. Fora pelo local que ele faz fronteira ali com palestinos e tudo mais, naquela região mais ao leste do Egito, pra lá. É bem militarizada, bem forte. E tudo isso faz com que vários lugares que você vai andando, você encontra militares com você. Sempre quando você está passando algumas fronteiras, eles pedem passaporte. Então, por favor, não esqueça o passaporte. Eu tava sempre com o meu visto rápido para puxar, porque pode ser um problema caso eles peçam e você não tenha. Isso em qualquer lugar do mundo, mas aqui é um pouquinho mais... Não façam isso. E, especialmente, não tire foto dos lugares militares. Tipo, você pode até fazer, mas se te pegarem, eles podem tirar sua câmera, você vai ter que se explicar, vai dar um BO muito grande. Então é proibido, real, tirar foto ou filmagem de qualquer lugar que seja de militar. E é bem fácil de identificar, tipo, tem a cerca, tem várias identificações, então evitem, não façam isso. Pode dar um problema bem grande. Mas aí, de todos os problemas que você vai enfrentar aqui no Egito, tirando esses que são mais da cultura e de problemas de sanitários mesmo, do lixo, de questão do trânsito que é caótico aqui, mas você se acostuma, e esse do lance de militar, tem um que eu acho que é o que mais doeu, assim, que mais me deixou triste, é o lance dos esquemas na parte turística dos lugares. Por exemplo, é muito comum, qualquer lugar do mundo que seja visitado por muitas pessoas de fora daquele país, que aconteça o famoso preço de gringo. No Brasil a gente fala isso, que é um pouquinho mais acima do que o preço normal das pessoas. Isso nem chega a ser um grande problema. É chato, mas acontece do mundo todo. O grande problema mesmo é quando vira um esquema. E aí, por exemplo, em Salvador, no período que eu passei lá, eu vi muitas pessoas de fora, até mesmo tentaram fazer isso comigo, das pessoas colocando pulseira no seu braço, colocando colar, pintando o seu corpo, e você pensa que é alguma coisa festiva do local, e depois eles cobram um valor por isso. É chato. A insistência é tão grande que você acaba pagando. Não aconteceu comigo, mas eu vi um casal da Alemanha que tava lá, que pintaram eles completo e eles tiveram que pagar, infelizmente. E isso acontece de formas diferentes em vários lugares. Eu sei que na Turquia tem pessoas que vendem coisas na rua, assim, no chão, e aí você passa, aí a pessoa meio que quebra e fala que foi você, e aí você tem que pagar. Ou então carregando coisa e deixa alguma coisa cair, aí você pega e entrega pra pessoa, e aí eles falam, então você pegou, então você tem que pagar. Então, tipo, você tem que ficar atento e pesquisar os esquemas que você vai encontrar na cidade que você está indo, nos lugares que você está indo. E aí aqui no Egito eu caí em 2. Tipo, eu pensava que eu tava tranquilo com esquemas, que eu nunca ia cair em nenhum. E aí eu caí em 2 aqui. O primeiro foi em Alexandria. Eu paguei 150 pounds em um café. Um café simples, café normal. Pra vocês terem uma ideia, um prato típico daqui que eu como muito, que é koshari, custa 35 pounds com um acréscimo de carne, que ele não tem carne. Aí você coloca carne, fica 35. Então eu paguei quase 5 vezes a mais do que um prato de comida mesmo por um café. E isso, tipo, isso porque eu já tava sabendo de tudo, como é que rolava e tudo mais. Mas mesmo assim eu caí nisso, tive que pagar. A outra que eu caí foi aqui, nas pirâmides. Eu fechei um pacote com o cara, que ia ficar cerca de 1000 pounds. Eu vou deixar os valores corrigidos aqui em real, aqui embaixo. Mas eu paguei 1000 pounds pra fazer todo o trajeto da grande pirâmide, que é a pirâmide Kelps, Khafre e Mykonos ali atrás. Não sei se dá pra ver, mas Mykonos ali atrás. E até lá ao fundo ver todas as 9 pirâmides, porque aqui em Giza não são só 3. São 9 pirâmides ao todo. As outras são menorzinhas. Tem as pirâmides das rainhas mais ao fundo, perto de Mykonos. E eu paguei por esse passeio completo, sabe? 1000 pounds. Que nem ficou tão caro assim, tipo, tem pessoas que cobram muito mais. E quando eu já tava lá dentro, o guia falou, você vai ter que pagar mais 500, porque não tá incluso eu. Tipo, eu paguei pro outro cara, e aí o cara me levou até o guia, e o guia me levou lá pra dentro. E eu não tava sabendo disso, ninguém me falou disso. E aí eu tive que pagar mais 500 pounds. E, como teve essa meio discussão, essa treta, ele não me levou até as outras pirâmides. Me levou só até a de Khafre, que eu podia muito bem ir a pé.
e voltou. Então foi uma experiência muito, muito chata e que me deixou muito traumatizado aqui com Cairo. Sério, eu tava pensando nem em voltar aqui, nem pisar mais em Cairo, ficar só na cidade que eu fui fazer voluntário, que foi Shibin. Então, pra deixar vocês já sabendo de como funcionam as coisas aqui, especialmente em esquemas como esses, já confirma o valor antes e fala que você não vai pagar nada além daquilo. Tipo, confirma aquele valor e fala, é isso, eu não pago mais nada pra ninguém, e pronto. E sempre tenta barganhar, porque aqui no Egito, especialmente depois da pandemia, teve uma queda muito grande no turismo. Então eles querem fazer o melhor pro turista para que eles voltem. Então sempre barganhe e sempre confirme o valor final e fale que você não vai pagar mais nada do que aquilo. Só que aí você tá pensando, poxa Rubens, então você tá me falando que é basicamente tudo ruim. E não! Esses últimos dias eu tô tendo a melhor experiência que eu poderia ter aqui no Egito. Aqui em Cairo, sendo que era a cidade que eu tava com raiva aqui só. Simplesmente porque eu encontrei uma pessoa legal. E aí, só explicando, o Egito é um país maravilhoso, que as pessoas são muito abertas a querendo te ajudar. E estão muito abertas a você realmente participar da vida delas como família. Eles abraçam você muito bem. Porém, é uma coisa que você não vê em lugares turísticos, porque aqui eles veem você como um banco. Isso é bem real. Tipo, eles veem as pessoas que chegam aqui no Egito como um banco e querem ao máximo tirar dinheiro de você. Porém, quando você sai da parte turística e vai pra lugares menores, cidades menores, como eu tava lá em Shibin, o povo é muito, muito gente boa. E eu encontrei uma pessoa assim, aqui, um guia, que é o Rabi. Depois eu mostro ele pra vocês. Só pra explicar pra vocês um pouco. A gente tá aqui em Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico, e onde eles estão em contato máximo com Deus. É um período que eles jejuam, que não fazem nada que possa comprometer o espírito. Então, eles passam o dia todo jejuando, e no final, quando o sol se põe, eles têm o iftar, que é onde eles podem comer novamente. E aí reúne toda a família, é um evento, basicamente, que as pessoas se reúnem para comer de novo. E ele me convidou para comer o iftar na casa dele. Então, todos esses dias que eu tô aqui em Cairo, vão fazer 8 dias que eu tô aqui, eu tô comendo na casa dele. E todos os passeios que eu tô fazendo até agora vão ser com ele, porque eu sei que ele vai me entregar o preço egípcio, não o preço de turista e tudo mais. No começo eu fiquei meio, não sei, meio desconfiado, mas depois de tudo que eu vi ele fazendo, toda a ajuda que ele fez comigo, e não só comigo, mas também com um cara de Portugal que também tá aqui, vale a pena, e eu recomendo muito a experiência com ele, que ele vai, primeiro, não cobrar caro, como ele vai te ajudar em tudo enquanto que você precisar. Tipo, preciso de água, eu consigo comprar ali, eu preciso lavar minha roupa. Mano, ele pegou minha roupa pra lavar, cara, isso é incrível, o cara é muito gente boa. E ele deixa você tranquilo com estar aqui no Egito, isso é maravilhoso. Tudo que ele fez, assim, me ajudou muito. Eu percebi que, mano, a experiência depende de quem você vai encontrar no caminho aqui no Egito. Então eu recomendo muito, caso vocês venham pra cá, vocês falem com ele, Rabi, vou deixar o contato aqui na descrição. Mas muda completamente a experiência que você vai ter. Principalmente pra mim, que eu gosto de ter experiência do local como morador e não como turista, foi incrível pra mim, porque eu tô vivendo uma experiência egípcia de verdade. Mano, eu comi com a família egípcia, isso é incrível, eu gostei demais. Você vai ter que procurar muito bem, tipo, andar muito bem. Esse país é maravilhoso. A primeira coisa é que se você vem do Brasil aqui pro Egito, a passagem é cara, mas fica mais barato se você fizer uma estadia na Europa, foi o que eu fiz. Passei 5 dias em Paris. E ficou mais barato a viagem pra Paris, 5 dias em Paris, e vir pra cá, pro Egito, do que uma viagem direto aqui pra cá. E foi muito bom, tipo, eu tive 2 viagens em uma. E outra coisa legal é que aqui no Egito a moeda deles é desvalorizada em relação ao real. Não só isso, o custo de vida é menor. R$1 é tipo 6 libras egípcias. Um prato de comida que eu como muito, que é o koshari, como eu já falei, fica 35. Então você tá gastando ali R$6 em um prato de comida que você vai ficar satisfeito. Uma comida cara, meio gourmet aqui, vai beirar os 200 pounds. Com R$40 você tá pagando um prato gourmet, muito gourmet, em um restaurante caro aqui do Egito. Então o custo de vida favorece pessoas que vêm de fora. Mas nada se compara a você vir aqui no Egito e ter a experiência de um egípcio, de como tá realmente na cultura deles. E para isso, eu recomendo vocês virem no mês do Ramadã.
todo mundo tá mais aberto e é incrível. Dentro do Ramadã, como eles fazem o dia todo de jejum, quando o sol se põe, eles podem comer novamente, que é o iftar. E é o momento que eles reúnem toda a família para comer todo mundo junto. E se você tá em algumas ruas andando, as pessoas te chamam para comer. E aí, no panorama geral, o que eu recomendo é venham, visitem o Egito. Saiba desses problemas que aqui tem, mas estejam abertos a viver a experiência real de viver no Egito, não só de, tipo, ser um turista, de visitar as pirâmides. Pra mim, a experiência mais legal foi quando eu fui lá no Mar Vermelho, em Hurghada. Eu não fiz o mergulho, porque não dava tempo, mas só andar 2 passos no Mar Vermelho, eu encontrei uma raia. Uma raia. E é muito transparente as águas, eu queria ter mergulhado. Tem outras cidades incríveis, como Dahab, Silwa, que são cidades relativamente turísticas, mas que estão fora assim do roteiro padrão, que o roteiro padrão é Alexandria, Cairo, e Luxor e Aswan. Mas essas outras cidades do Egito vão te dar uma experiência muito bacana e que vale a pena ser vivida aqui no Egito.